Meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindo ao canal A Bíblia Responde Oficial. Me chamo Jeremias Santos e hoje eu lhe convido a estudar comigo a penúltima aula da lição do discipulado, a 19ª aula da lição com o tema O Discípulo e a Pregação do Evangelho. O texto bíblico está no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, do verso 15 ao verso de número 18. Quero que você medite comigo nessa leitura bíblica para que a gente possa aqui dar abertura a esta 19ª aula com o tema O Discípulo e a Pregação do Evangelho. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as suas mãos sobre os enfermos e os curarão. Esse é o texto bíblico de Marcos, capítulo de número 16, do verso 15 ao verso de número 18. Aqui está uma ordem imperativa do mestre para que todo o discípulo possa pregar o evangelho a toda criatura. Para a gente iniciar esta aula aqui, é preciso eu passar informação a todos que nos acompanham que Jesus, quando ele veio há 2000 anos atrás, na verdade, quando ele começou seu ministério aos 30 anos de idade, segundo o evangelho de Mateus, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 18, nesse texto bíblico mostra o exato momento que quando Jesus ele começa seu ministério no Mar da Galileia. E no Mar da Galileia ele começa a convocar os seus primeiros discípulos. Estava Simão, conhecido como Pedro, e seu irmão chamado André. E diz a Bíblia que ele passa e convoca Simão, Pedro e seu irmão André, e diz a eles que viesse após ele, que a partir daquele momento ele seria pescadores de homem. Mas à frente ele encontra mais dois irmãos, os filhos de Zebedeu, que era Tiago e João. E da mesma forma que ele chamou Simão Pedro e seu irmão André, ele chama Tiago e João, os filhos de Zebedeu, e eles abandonaram o seu pai, deixaram o seu trabalho e começaram aqui a seguir a Jesus. Todavia, Jesus, quando começa seu ministério aos 30 anos de idade, foi um ministério muito curto, porque ele é crucificado aos 33 anos, já dá para entender que o seu ministério teve apenas uma duração de 3 anos a 3 anos e meio. Todavia, quando a gente percebe o evangelho de Mateus, capítulo de número 28, é o exato momento que quando Jesus, após ele morrer, as mulheres foram ao sepulcro com o pensamento de levar algum tipo de produto para o corpo de Jesus. Acreditava ela que já cheirava mal, porque já fazia o terceiro dia. Mas diz a Bíblia que quando eles chegaram na porta do sepulcro onde Jesus estava sepultado, a Bíblia diz que a pedra tinha sido removida e dois varões de branco apareceram para as mulheres e perguntaram a ela: mulheres, o que vós está procurando? O vivente entre os mortos, ele não está aqui, mas ele já ressuscitou. Diz o texto bíblico do Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, a partir do verso de número 12, que o anjo disse para as mulheres: Ide para Galileia, e lá ele vos verão. Ou seja, Jesus inicia seu ministério, Mateus capítulo 4, a partir do verso número 18, na Galileia. Em Mateus capítulo de número 28, Jesus encerra seu ministério na Galileia. Percebe que Jesus de fato inicia o seu ministério em uma região local e termina na mesma região que ele iniciou também na Galileia, em Mateus capítulo de número 28. Percebendo estas referências bíblicas, ressurge essa questão de a gente poder fazer uma pergunta: por qual motivo Jesus começa o ministério na Galileia e termina seu ministério na Galileia? É aí que está a ordem do Senhor, que é uma ordem imperativa, que todo o discípulo deveria ir e pregar o evangelho. Ou seja, os discípulos agora tinham a missão de propagar o evangelho de Cristo em locais, em países, em cidades que Jesus ele não pisou. Quando a gente olha o livro de Atos, que foi escrito pelo Dr. Lucas, o único livro histórico do Novo Testamento, capítulo de número 1 do livro de Atos, diz a Bíblia que após Jesus ressuscitar, ele passa 40 dias ainda ressurreto sobre a terra,
e ele dá mandamento aos seus discípulos. Ele levou seus discípulos para o Monte das Oliveiras e lá dá mandamentos. De forma que o discípulo chegou para o seu Senhor, para Jesus, e fez a ele uma pergunta, dizendo: Mestre, qual é o tempo que Deus irá restaurar ou restabelecer o reino a Israel? Jesus responde: não convém vocês saberem nem o reino e nem as estações que o Pai estabelece pelo seu próprio poder, mas não se ausentar de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e vocês serão testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Então, o livro de Atos, capítulo de número 1, mostra exatamente qual era tanto o propósito de Deus para os seus discípulos, que seus discípulos deveriam de fato ser evangelistas, pregadores do evangelho, não apenas na Galileia, conforme ele iniciou seu ministério e terminou o seu ministério, mas deveria também levar o evangelho em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Jesus agora ele deixa essa missão para todos aqueles que são considerados como discípulos do Senhor. É interessante essa observação porque, segundo Atos, capítulo de número 1, verso 15, que foram 120 discípulos que ouviram estas palavras e ficaram esperando a promessa que o Senhor tinha dito, não se ausentar de Jerusalém. Só que após a descida do Espírito Santo, o batismo no dia de Pentecostes, que é a segunda maior festa do calendário judaico, a Bíblia diz que através da primeira pregação de Pedro, capítulo 2, versículo de número 41 do livro de Atos, cerca de 3.000 almas aceitaram a Jesus. Atos capítulo 4, versículo de número 4, quando Pedro e João curou um paralítico que estava na porta do templo, mais 5.000 pessoas aceitaram ao Senhor Jesus. Perceba que por questão de dias, a igreja se multiplicou de uma forma muito grande. Já era 8.120 discípulos em questão de dias. Então tudo isso aconteceu por conta da pregação do evangelho. Então nós temos a missão de fato de propagar o evangelho de Jesus Cristo para toda criatura. O apóstolo Paulo disse: se eu prego o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Todos nós temos a obrigação de propagar o evangelho de Jesus Cristo. Independente que você ache que não sabe falar, que não sabe pregar, mas o testemunho da sua vida, a sua transformação é o suficiente de propagar o evangelho de Cristo. Mas você consegue, em sua simplicidade, dizer para alguém que Jesus ele é o Jesus que cura, é o Jesus que transforma, é o Jesus que regenera, é o Jesus que escreve o nome no livro da vida e certamente voltará para levar a sua igreja para os céus. Então, a introdução aqui da lição, veja o que diz: pregar é anunciar uma mensagem. O evangelho de Cristo é a essência da mensagem do reino de Deus, que deve ser anunciada a todos os homens, em todas as épocas, em todos os lugares. Pregar o evangelho é anunciar as boas novas de salvação em Cristo, que foi crucificado para que todos sejam salvos, que ressuscitou, mas que voltará para buscar a sua igreja. O primeiro tópico da lição, que na verdade já é uma resposta que eu já dei aqui com antecedência, diz o seguinte: por que a igreja deve pregar o evangelho? Por que a igreja deve pregar o evangelho? Então a igreja deve pregar o evangelho por quê? Porque isso foi de fato uma ordem imperativa dada por Jesus a todos os discípulos. Aqui diz: porque o pecado é real. O homem foi criado para ser adorador e representar a glória de Deus na terra. Mas o pecado afasta o homem de Deus, pois a humanidade busca satisfação nos seus desejos pecaminosos, colocando acima da vontade amorosa do Criador. Honram e servem mais a criatura do que a Deus, e ama mais as trevas do que a luz.
Então, o primeiro tópico da lição, porque a igreja deve pregar o evangelho, porque isso foi a ordem imperativa dada por Jesus e porque o pecado, ele é real. Já disse Paulo aos Romanos que todos nós pecamos e todos foram destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado era a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então todos nós estávamos afastados de Deus por conta do pecado que afasta o homem do seu Criador. Mas por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, esse pecado agora foram apagados na cruz, porque Cristo ele pagou de fato a dívida que era contra nós. Então, a partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador, os pecados que você cometeu, diz a Bíblia que Deus ele não lembra mais. Segundo tópico, porque todos precisam de salvação. O escritor à carta aos Hebreus ele disse: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Escapar de que, Jeremias? Escapar do grande abismo, escapar do inferno, escapar da punição que o homem ele pode alcançar se não tiver Jesus na sua vida após a morte. Então a gente, quando olhamos esse segundo tópico da lição, porque todos nós precisamos de fato de salvação, é por isso existe a necessidade de pregar o evangelho. A sede pela mensagem da salvação é mundial. Isso aponta à necessidade de pregar o evangelho em todo o mundo, em todos os povos. A sede que o ser humano tem de Deus e também tem origem a fonte que emana a sede interior do homem. Jesus Cristo ele é a água da vida, ele é a água que consegue saciar a sede do homem. Qual é a mensagem que eu devo pregar? Qual a mensagem que o discípulo de Jesus deve pregar? A mensagem de salvação. O evangelho é simples, é baseado na cruz de Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz é a verdadeira mensagem do evangelho. Olha só que coisa poderosa. A importância de fazer conhecida a mensagem do evangelho. Eu vou mostrar aqui alguns tópicos, desta lição e mostrando com clareza aqui qual é a importância de fazer conhecida a mensagem do evangelho. Porque alguém aí pode ter esta dúvida: qual é a importância de fazer conhecida a mensagem do evangelho? Primeiro, a importância é que a mensagem ela livra o homem do inferno. Segundo, a mensagem aponta para o caminho da salvação. Terceiro, a mensagem que anuncia a grandeza de Deus. Quarta, a mensagem do reino eterno. E quinto, a mensagem que combate heresias. Então, isso aqui são os pontos que mostram a importância de fazer conhecida o evangelho. O evangelho, ele tem o poder de combater as heresias. A mensagem do evangelho tem poder de trazer o reino de Deus sobre a terra, para o homem, para dentro do homem, para aquele que de fato precisa alcançar a misericórdia e a graça de Deus. A mensagem do evangelho também, ela aponta para o caminho da salvação. E este caminho da salvação, Jesus ele falou no capítulo 14, versículo 6 do Evangelho de João, que ele é o único caminho, é a verdade e a vida, e ninguém vê um Pai a não ser por ele. Ou seja, para ir para os céus não existe atalhos, não existe outro caminho, não existe andar por Maria, procurar Pedro, procurar Paulo. Não, Jesus ele é o único caminho que leva o homem para os céus, leva o homem para Deus. A conclusão: o púlpito de uma igreja não é o único lugar de se pregar o evangelho. O discípulo de Jesus o representa em qualquer lugar, em casa, na rua, no trabalho, na escola, no transporte. Quando se anuncia o evangelho, o que se chega às pessoas primeiramente é a vida daquele que prega, a sua conduta. A voz chegará por último,
O que está mostrando aqui na conclusão desta lição é que aquele que anuncia o evangelho não pode anunciar o evangelho apenas por palavras. Primeiro vai chegar a sua conduta moral, diante da sociedade, e depois vai chegar às suas palavras. Para a gente simplificar essa palavra aqui, aquele que anuncia o evangelho, as pessoas vão olhar para você e quando perceber o seu caráter, a sua reputação social, é aí que vai dar ouvido às palavras que você está anunciando. Então todo aquele que anuncia o evangelho primeiro deve pregar com a sua vida e depois com as suas palavras. Já dizia um sábio uma frase interessante quando ele disse que palavras sem obra é como um tiro sem bala, atroa, mas não fere. Então primeiro precisamos usar a nossa vida para depois usar as nossas palavras. Que Deus em Cristo te abençoe no nome de Jesus. Espero que você tenha entendido esta aula aqui. Caso tiver alguma dúvida, deixe nos comentários e terei o maior prazer aí de poder lhe ajudar. Deus te abençoe no nome de Jesus.